Muito bem, ordem celestial não se discute, se cumpre, é? Muito bem. Eu lembro de uma história de um soldado ateniense. Ele viveu há 490 anos aproximadamente antes de Cristo. E é interessante que esse soldado, ele, durante uma batalha chamada Maratona, que ficava na cidade, realmente uma cidade lá na Grécia chamada Maratona. Era uma batalha contra o Império Persa. Então esse soldado, ele recebia ordens para levar a mensagem para lá e para cá, e ele sempre correndo, sempre a mensagem, ele levava essa mensagem correndo para lá e para cá. E de repente, numa dessas idas, ele correu 42 quilômetros, chegou lá e venceu, a Atenas venceu essa batalha, e ele recebeu ordem dos oficiais para levar essa notícia até Atenas. Então ele precisava ir correndo rápido, porque o exército persa, ele entrou no navio e saiu rumo a Atenas. Então ele precisava avisar sobre a vitória, sobre o êxito que houve aquela batalha, e também para preparar Atenas. Eles achavam disso, olha, eles vão pegar a nossa cidade despreparada. Então ele correu de volta, correndo. Por isso que hoje o nome da corrida, Maratona. Então você vai encontrar essa estátua, na estrada que vai de Maratona, na estrada de Maratona, uma cidade lá na Grécia. Então você, passeando lá, vai encontrar a cidade, essa estátua dele. Então quando ele chega lá em Atenas, que ele dá a notícia, saudações, nós vencemos. Ele expirou, caiu para trás e morreu. Ele não sabia, que essa seria a sua última missão da sua vida. Esse homem, irmãos, esse nosso maratonista, devido ao seu grande esforço de cumprir a ordem de um oficial, Atenas agora teve tempo de fazer o quê? Se preparar, fechar as portas, os portões, e se preparar para um eventual contra-ataque do Império Persa ali. Então, ela teve esse tempo, essa oportunidade de passar ilesa por esse conflito ali. Então, existe um dito também, que é um dito judicial, um dito que uma ordem judicial diz o quê? Uma ordem judicial não se discute e se cumpre. Mas é interessante. Se a gente mudando essa frase para o nosso maratonista, nós entendemos que ele não discutiu a ordem de um oficial, mas ele cumpriu. Ele não sabia que essa seria a sua última missão, mas ele cumpriu ali, com muito êxito. Ele, sem objeção nenhuma, ele cumpre a sua missão. Então, nosso tema hoje, ordem celestial, ela não se discute, ela se cumpre, ela é o nosso tema da nossa mensagem, e nos mostra, esse tema nos mostra claramente que há uma ordem divina, uma ordem puramente de Deus, que ela deve ser cumprida por todos nós. Então, a ordem é de levar a mensagem mais importante para todas as pessoas do planeta, todas as criaturas. Por isso que, e essa mensagem é que Jesus morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. Não existe mais
uma mensagem mais importante do que essa, né? Para as pessoas ouvirem, para ser levada, para ser divulgada. E o nosso texto hoje é o nosso texto tema, Mateus ou Marcos capítulo 16. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Marcos 16. Vou esperar todos abrirem suas Bíblias em Marcos 16. Em nosso texto, em Marcos 16, o Marcos ele nos deixa cientes que um comissionador, ele capacita os seus comissionados a cumprirem a grande comissão. E o texto aqui que iremos ler hoje à noite nos mostra que a incredulidade quanto à ressurreição de Jesus ardia nos corações dos seus próprios discípulos. Eles estavam incrédulos quanto à ressurreição de Jesus. Então, o que aconteceu? Durante um momento, de refeição, o Senhor Jesus, ressurreto, aparece entre eles e aproveita para censurá-los. Olha o que diz o verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Por que essa dura? Por que essa dura de Jesus em cima dos seus discípulos? Isso porque, depois de todas as evidências da ressurreição, das notícias das mulheres e de outros, eles ainda não acreditavam. Depois dos anúncios de Jesus, falando, olha, é necessário eu morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei, eles não deram crédito ainda. E realmente, irmãos, esse fato, da ressurreição, era um dos assuntos que era mais difícil eles acreditarem, darem crédito. Não era uma coisa assim, é um assunto qualquer. Era a ressurreição de um homem. Estava morto há 3 dias. E ele ressuscitou. Era difícil acreditar mesmo. E Jesus chega, dá essa dura. Mas é interessante que aqueles homens que estavam ali com Jesus, andaram com Jesus durante 3 anos, eles conheciam perfeitamente as suas afeições, a sua voz, o modo de Jesus. E a partir desse momento aqui, esse é Jesus. Realmente, ele ressuscitou. E o seguiram. Então, em seguida, o Senhor Jesus Cristo ele dá uma ordem para eles. Vão, falem a qualquer pessoa que vocês encontrarem. Falem para todas as pessoas que eu estou vivo. Eu ressuscitei dos mortos. Essa é a mensagem. Então vão e falem. Aí o que acontece aqui, essa mensagem, ele fala para os discípulos, verso 15, olha aí. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está bem claro aqui nas palavras de Jesus que a graça de Deus. Você vê a graça de Deus aqui em ordenar a pregação do Evangelho. E essa pregação é sem impedimentos, sem barreiras. Ide por todo o mundo. Brasil.
Moçambique, Japão, ide por todo mundo. Uma mensagem que mostra a graça do Senhor. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Onde quer que seja, que haja ser humano, deve ser proclamada essa mensagem. Para todo pecador, ele oferece vida. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém nesse mundo deve ficar sem ouvir o Evangelho. Esse Evangelho, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, está vivo. Anuncie, proclame, fale. No verso 16, ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Triste, é, gente? Essa parte. Então, a mensagem que devemos proclamar é de salvação por meio da fé em Jesus Cristo, ressurreto. Quem crê e for batizado será salvo. E a mensagem de condenação pela rejeição. Quem não crê será condenado. Então, conhecemos muito bem essa passagem bíblica, sabemos de cor, está aqui na ponta da língua, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabemos, está aqui, ó. Agora ela precisa ser o quê? Vivida, vivenciada, por mim e por você. Por isso que o comissionador capacita os seus comissionados a cumprirem a sua comissão. Né? O nosso maratonista, é interessante que ele recebeu a ordem de levar a mensagem, a última mensagem dele, que recebeu dos oficiais aos atenienses. Então essa foi a última mensagem, a mensagem de ordem que ele recebeu. Só que essa mensagem de ir pregar o Evangelho, de quem nós recebemos? A ordem de levar a mensagem mais importante do mundo, nós recebemos do nosso chefe no trabalho, nós recebemos do nosso cônjuge em casa, nós recebemos de presidente da República, nós recebemos de quem? Do pastor da igreja. Essa ordem, irmãos, de levar a mensagem mais importante, nós recebemos de um comissionador divino, chamado Deus. E recebemos essa ordem para levar a mensagem aos perdidos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus triuno. E a palavra de Deus mostra esse Deus trino como um Deus Pai, como foi esse planejamento através de Deus. O Deus Pai, ele planejou essa missão. O Deus Pai, ele planejou essa comissão. Ele planejou por causa do seu amor. Lá em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então Deus Pai planejou a comissão por causa do seu amor. Deus Pai planejou essa comissão também para a sua glória. Então a Bíblia está repleta de versículos de Gênesis e Apocalipse que tudo foi feito para a glória de Deus. Todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis, tudo foi feito para a glória de Deus. O nosso mover, nossas ações, nossos pensamentos, deve ser tudo para a glória de Deus. Por isso que 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a missão, ela foi planejada pelo Pai. Então o Pai, ele planejou a missão por causa do seu amor e para a glória dele. E o Deus Filho? O Deus Filho, ele providenciou, né? Ele providenciou o pagamento, né? Mas providou, que pagamento foi esse? Vocês lembram quando Jesus estava na última ceia, a última ceia não, instituiu a ceia, ele diz, isso é meu corpo que é dado por vós. Então isso é pagamento. A missão de Deus envolveu isso, né? Sacrifício, pagamento. Então uma vida foi sacrificada. João diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa providência vem de Deus Filho. Ele providenciou o pagamento. Mas não só o pagamento, mas também o poder, né? Deus Filho providenciou o poder, ele recebeu a autoridade. Mateus 28 ele diz assim, e verso 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, autoridade, poder foi dada pelo Pai ao Filho, e o Filho passou aos filhos. Então, nós podemos observar aí Deus Pai, Deus Filho conectado, né, nesse planejamento, nessa missão de levar a salvação aos perdidos. O Pai planejou, o Filho providenciou e agora Deus, Espírito Santo, ele promoveu. O pastor João falou aqui que a igreja, a missão, ela é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 1, verso 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, né? Testemunhas aonde? Em todo lugar. Testemunhas aqui, no nosso bairro, na nossa comunidade, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Eu tenho a responsabilidade, eu sou testemunha de Deus. E ele diz que esse ministério é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. De levar o quê? O que é que o Espírito Santo faz? Ele promove convicção ao pecador, né? João diz que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel de convencimento ao pecador é o papel do Espírito Santo de Deus. Nosso papel é o quê? Falar o Evangelho, só isso. Fala o Evangelho. Às vezes, queremos assumir o papel do Espírito Santo, convencer as pessoas, mas ele só quer que fale o Evangelho, claro, simples para as pessoas. E o Espírito Santo, ele vai convencer. Não somente convencer, mas também o Espírito Santo, ele dá convicção ao crente. Ele nos dá a convicção que nós somos filhos de Deus. Ele também nos dá a convicção do ministério que devemos fazer, que devemos realizar na terra. E interessante que lá em Atos capítulo 13, verso 1, ali, Deus separando, diz que quem separou ali foi o Espírito Santo de Deus. Separou Saulo e Barnabé. Diz que o Espírito Santo, ele diz, separai-me hoje. Quem? Verso 2 diz, Barnabé e Saulo. Separai-me para quê? Para uma obra. Então, o Espírito Santo, ele dá convicção, direção para os seus.
realizar o trabalho de Deus, né? Eu não sei se você já passou por isso, né? Uma vontade, um desejo de falar de Cristo para essa pessoa. Mas você parou, você gelou, você ficou naquela luta. Mas, meu irmão e minha irmã, saiba, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele está dando direção para você falar só o Evangelho para eles. E quando o Espírito Santo ele promove convencimento ao pecador, ele dá convicção para você, né, e falar que você tem ele na sua vida, ele dá o crescimento. Então, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus. Nesses 2000 anos de igreja, o Espírito Santo tem agido e ele age e agirá através da igreja, e ele é que faz a igreja crescer. Então, esse é o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o comissionador triuno. O Pai planejou, o Filho providenciou e o Espírito Santo, ele promoveu, ele promove. Né? Eu li uma frase recentemente que diz o seguinte: se a fé em Cristo valer a pena ter, vale a pena compartilhá-la. Vale a pena ter fé em Cristo? Sim ou não? Vale a pena compartilhar? Com certeza. Então, compartilhe essa fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela irá crescer através do ministério Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo através da sua vida, através de você. Né? Ele vai crescer. Por isso que a ordem celestial, ela não se discute, ela se cumpre. Você entendeu? Muito obrigado, pastor Ariamar. Ouvimos sobre o comissionador. Mas está faltando duas partes, né? Sim. Os comissionados e a comissão. Eu queria terminar sobre isso. Ouvimos sobre o plano de Deus. O Pai que planejou. O Filho providenciou. E o Espírito Santo promoveu. O plano de Deus que é salvação de almas dos perdidos. Um plano totalmente criado pelo Deus triuno. E como nosso maratonista que correu 42 quilômetros sem parar, e ele disse, saudar, somos vitoriosos, e depois morreu. Nós também temos uma mensagem muito importante, que somos vitoriosos em Cristo e temos que proclamar essa mensagem. Então, para terminar, vamos continuar para os comissionados, né? Nessa história temos 3 pessoas. Os generais, o maratonista, que o nome é Fidípides, e os ouvintes. Nosso texto, Marcos 16, 15, temos 3 pessoas. E disse-lhes, Jesus falando para lhes, as pessoas, a mensagem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O comissionador, Deus triuno. O comissionado, que é nós, você e eu, e a comissão para os ouvintes. Então, os comissionados, que são nós. Os que já crerem, os crentes,
Mas quem somos nós de verdade? Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que é um embaixador? Um embaixador, nesse dia, hoje, é alguém que representa um país, né? Um presidente. Um embaixador tem sua própria autoridade? Não. O embaixador pode fazer decisão sem permissão do presidente? Não pode. Um embaixador fala só o que o presidente do país diz que ele deveria dizer. E é assim que nós somos embaixadores de Deus. Paulo diz em outro lugar, Efésios 6:19-20, ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumprir fazê-lo. Ele foi um embaixador em cadeias, mas ele só falava a mensagem que o comissionador, nosso general, Deus, disse que ele deveria falar. Ele não falou a mensagem de Paulo, ele não falou a mensagem de Mateus. Ele falou e pregou a mensagem de Deus. E foi por isso que Paulo foi preso. E como os comissionados, nós não temos nossa própria autoridade. Fidípides não tinha própria autoridade. Ele correu na autoridade dos generais. E por isso que Deus nos habilita. 2 Coríntios 3:5-6 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministérios de uma nova aliança. Nós podemos fazer nada sem a habilidade que Deus nos concedeu. E isso é que significa ser um embaixador de Deus. Você não prega na sua própria autoridade, você não prega na sua própria poder, na sua própria sabedoria, com sua própria mensagem. Nós pregamos com a autoridade de Deus, a mensagem de Deus. Quando você pensa que não pode evangelizar, lembra que Deus está contigo. Quem já tinha medo para evangelizar? Só 3 pessoas, o resto, não, todo mundo. Todo mundo já sentiu medo de evangelizar. É uma promessa que Deus nos deu. Mateus 28. E eis que eu estou convosco todos os dias. Ele nos habilitou, Ele nos dá poder, Ele nos dá sabedoria. Ele está conosco. A coisa interessante é que Filipe diz, ele correu sozinho. Nós corremos com Deus. Temos mais do que Filipe diz. Temos Deus correndo ao nosso lado. Porque é normal para sentir fraco. Mas é Deus que nos dá a força para continuar. Porque Ele vai nos dar habilidade. Então, como embaixadores de Cristo, somos comissionados pela autoridade. Autoridade
de Deus que nos habilita. Como embaixadores de Cristo, somos comissionados pela autoridade de Deus que nos habilita. E agora chegamos para a coisa mais importante, a mensagem, a comissão, a grande comissão. Não é só qualquer, é a grande comissão. 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa é a mensagem. Que Jesus Cristo veio à Terra, viveu uma vida que nós não podemos viver. Ele morreu uma morte que nós deveremos morrer. Ele ressuscitou para nos dar uma vida que nós não merecemos. 1 Coríntios 15, 4 a 5. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem. E como Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. A única coisa que temos que fazer é crer. Crer que Jesus foi na cruz, morreu e tomou sobre si os seus pecados, foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois. Ele tomou todos os seus pecados. Na verdade, ele foi o primeiro comissionado. Ele foi comissionado pelo o Pai para morrer. E nós devemos seguir no exemplo dele. Então é muito simples. Temos 2 opções na mesa. Só 2. E tem que escolher um. Não tem como ficar neutro. Tem que escolher uma das opções. Tem uma opção de vida. Tem uma opção de morte. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Tem que escolher. Se você não escolha, você já escolheu. Porque não creu. Eu não sei se eu conheço todo mundo. Mas também eu conheço pessoas que pensam que são salvos, às vezes. Eu não conheço, mas eles pensam, eu sou salvo. Às vezes são pessoas que eu penso que são salvos também. Mas eu não conheço o coração. Não conheço sua vida, seus pensamentos, mas Deus sabe. Se você morresse hoje, você sabe onde vai. Mas tem uma pergunta melhor. Se você morresse em 5 anos, você sabe hoje à noite onde vai? Essa é uma pergunta que atrapalha muitas pessoas. Porque talvez você diz, sim, hoje à noite, se eu morresse, sim, eu sei. Porque eu já fiz minha parte hoje, já me arrependi, eu já fiz as obras, estou bem hoje. Mas 5 anos daqui, sei não. Não podemos saber. Mas a Bíblia diz que podemos saber. Porque a vida eterna começa no momento que você crê no Jesus. E vida eterna dura para a eternidade, não para. Se você morresse em 5 anos, você sabe onde vai. Se a resposta é não para uma dessas perguntas, eu imploro, crê no Senhor Jesus Cristo hoje à noite. Crê.
Porque você não sabe quanto tempo que você tem ainda. Não espero para parar de fumar. Não, eu vou esperar até eu parar de beber. Eu espero até eu paro de mentir. Eu espero até que eu caso. Espera não. Porque só Jesus pode se libertar dos pecados. Só Jesus que vai te dar joia na sua vida. Creia hoje à noite. Creia hoje à noite. A grande comissão é o Evangelho. E esse Evangelho, como o pastor Erimar falou, se é bom para ter, é bom para compartilhar. Se alguém achou a cura para câncer, mas guardou para si mesmo, essa pessoa é bom ou ruim? É bom ou ruim? Ruim. Se alguém achou a cura para câncer hoje, cura todo tipo de câncer, e guardou só para si mesmo, você pensa, essa pessoa é muito ruim. É mal. Mas você tem uma coisa maior na sua vida agora. Tem a cura para morte eterna. E nós guardamos para nós mesmos. E isso nos faz o quê? Ruim. Mal. Porque temos medo de uma coisa, não sei. Se você é uma crente e você guarda essa cura de morte eterna, nós temos que arrepender. Eu também. Porque tem vezes, muitas vezes que eu não falo. Eu sou uma pessoa mal. A grande comissão é o Evangelho que Deus nos capacitou para proclamar. E devemos proclamar. Então, igreja, o que devemos fazer? Devemos ser como nosso maratonista, Fidípides. Devemos proclamar o Evangelho até a morte. Tem algumas ideias, temos estudos bíblicos. Convida para a igreja, o grupo de jovens, encontro de casais. Nossos encontros de casais, a maioria são descrentes, porque outros crentes convidaram. Eles nem falaram muito do Evangelho, só vem ouvir, vem comer, vem participar. Começa aí. Pode entregar folhetos, ser um amigo. Pode ser um amigo. Começa uma conversa do nada sobre Jesus. Essa faz seu coração bater muito rápido. Mas é legal. Ou até usa o que você tem na sua mão. O seu computador, seu celular. Fala sobre o Evangelho online. Nós queremos começar uma página para entregar Bíblias de grátis em Aracaju. E eles só entram e podemos entregar, eles vão pedir e podemos entregar a Bíblia e oferecer um estudo bíblico. Devemos nos adaptar para esse dia de tecnologia. Tem muitos modos para pregar o Evangelho, para falar sobre o Evangelho. Algumas pessoas podem começar uma conversa do nada sobre Jesus. Outros precisam só convidar. Outros precisam usar celular. Usa seus... Eu não ouvi. Dedos não. Usa seus habilidades que você tem. Dedos não. Usa suas habilidades que Deus já te deu para pregar o Evangelho. Prega Jesus.
Prega Jesus. É uma ordem de Deus. E devemos proclamar, como Filipe proclamou a mensagem dele até a morte. Até qual nível que você está pronto a proclamar a mensagem de Deus? Tem uma pergunta. Tem alguém hoje à noite que queria aceitar Cristo? Tem alguém? Certo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua ordem celestial. Eu oro que nós não discutimos só, mas cumprimos. Eu oro que nós temos coragem, que o Senhor nos dá sabedoria celestial, que o Senhor nos dá habilidade celestial e que nós vamos confiar no Senhor. Eu oro para as almas de Aracaju, eu oro para as almas de Japão, eu oro para as almas de Maceió, que o Senhor vai preparar já para as pessoas e que vamos tomar as oportunidades para pregar, para falar, para evangelizar, para encorajar o povo ao nosso redor. E tudo isso eu oro em nome de Jesus. Amém.